A graça e a paz, lindezas. Pode se sentar. Que saudade que eu estava desse calor nordestino. Que delícia estar com vocês aqui. Eu ainda não conhecia a casa nova de vocês, acreditam? Que bom que chegou esse tempo, né? Que delícia estar aqui com vocês. Estou muito grata ao Senhor mesmo. Thalita, obrigado por esse convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Falar de identidade, tão necessário, né, gente? Não deveria ser. Não deveria ser se a gente entendesse de fato o que Cristo fez por nós e a nova identidade que temos em Cristo. Mas a gente tem descoberto que, mais do que nunca, o óbvio precisa ser dito. O que é óbvio precisa ser ensinado, precisa ser dito. E a parte que me cabe nesse latifúndio é tirar você do lugar do vitimismo nessa noite, em nome de Jesus. Sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis 38. E eu queria que os meninos do som colocassem a minha voz aqui no retorno, porque eu estou ouvindo só o som que está para frente. Obrigada, de antemão. Gênesis capítulo 38. E nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Eu vou usar a linguagem NVT, a nova versão transformadora. Então, se estiver um pouquinho diferente da sua versão aí, se liga para você caminhar junto comigo. Por essa época, que época? Logo depois, gente, que os irmãos de José tentaram matar José. Entre eles estava Judá. Então, por essa época, depois que eles venderam José para o Egito, por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali, Judá viu uma mulher cananeia, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher e ela engravidou e deu à luz um filho, que ele chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz outro filho, que chamou de Onã. E quando estavam morando em Quezibe, ela deu à luz o terceiro filho e o chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas Er era um homem perverso aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de Er: case-se com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude, e por isso também tirou a vida de Onã. Então Judá disse à sua nora Tamar: volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse como seus dois irmãos. Assim Tamar voltou para a casa do pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Ira, o adulamita, subiram a Tímina para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar: seu sogro está subindo a Tímina para tosquear as ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu com um véu. Depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho para Tímina. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse: quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá.
Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse, deixe comigo o seu selo pessoal junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos. Depois teve relações com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Ira, o adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ele havia deixado como garantia. Ira, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam lá, onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Enaim? Aqui nunca houve uma prostituta do templo, responderam eles. Então Ira voltou para onde Judá estava e lhe disse, não consegui encontrar em lugar nenhum. Os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Uns 3 meses depois, disseram a Judá, sua nora Tamar se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou, tragam-na para fora e queimem-na. Quando a estavam tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro, estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhe com atenção de quem são este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu de imediato e disse, ela é mais justa que eu. Pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora, a parteira segurou a mão do bebê, amarrou o fio vermelho no pulso e anunciou, este saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então a parteira disse, como você conseguiu sair primeiro? Por isso ele recebeu o nome de Perez. Logo depois, o bebê com o fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. Senhor, essa é a tua palavra. Ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos convence. E nós te pedimos que a obra do teu Espírito Santo seja feita na nossa mente, no nosso coração, a fim de que a gente viva da maneira que o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus. Essa história ela é tão constrangedora, porque a gente vê um homem de Deus desejando se deitar com uma prostituta. Dentro do nosso contexto cultural, a gente fica um pouco confuso. Mas peraí, gente. Judá não era um homem de Deus? Como é que pode ser isso? Não era um dos filhos de Jacó? Um dos patriarcas? Que confusão que é essa? Mas eu quero que você entenda que os conceitos e os padrões culturais aqui eram bem distintos dos nossos padrões. Uma vez que ele ficou viúvo, ele foi para a época da tosquia, e a época da tosquia era uma época de festas. Então era muito comum que houvessem essas prostitutas. Nessa época aqui, a medida de valor, o conceito de valor, era mais a palavra empenhada do que o sexo propriamente dito. Então, por exemplo, ele era viúvo, ele estava desimpedido, e se tinha uma mulher desimpedida também ali no caminho, e ele quisesse aliviar a sua tensão sexual com ela, estava tudo bem diante dos preceitos culturais daquela época. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para Tamar. Primeiro, Judá se aparta da sua família, ele vai viver perto do seu amigo, adulamita. E aí ali ele conhece uma mulher, se casa com uma mulher cananeia. Gente, quando a coisa começa errado, só Deus para pôr em ordem, né? Ele já começa errado, ele começa casando com uma mulher que não era permitida a ele casar. Ele se aparta da sua família, se casa com uma mulher cananeia e tem 3 filhos. Quando chegou a data certa, ele arruma uma esposa para o filho primogênito, que era Tamar. E a Bíblia diz, não diz por que era um homem mau, mas diz que ele foi reprovado por Deus e Deus o matou. Quem matou Er, gente? Deus matou Er. E aí o irmão de Er, pela lei do levirato, ele teria então que se casar com a mulher do irmão, e o primeiro filho, o herdeiro, seria não filho de Onã, mas filho do seu irmão Er. E Onã não gostou dessa história, que inclusive
ele perderia posição nisso. Como o irmão morreu, ele passava a ser o primogênito. Se ele gerasse um filho para o irmão, então o primogênito passaria a ser o filho do irmão. Então o cara estava ligado em grana, mas ele não deixou de se deitar com a mulher do irmão. Então olha a falta de caráter desse homem. E Tamar sentia isso na pele, porque na hora que ele tinha relações com ela, ele deitava o sêmen na terra. Ela sabia o que ele fazia na hora. Imagina a humilhação, ela sabia que ele não queria suscitar descendentes. Então o que ele queria? Abusar dela. Ele queria só usar Tamar sexualmente. Sério isso, né, gente? E o Senhor viu isso. E o Senhor reprovou essa atitude. E o Senhor também matou-a. Mas aí, o que Judá falou? Meus filhinhos não têm culpa. Ela é que é uma viúva negra. Ela é que todo que deita com ela morre. Por isso que ele não quis dar o terceiro filho. Que ainda era jovem, ela precisaria guardar o tempo da viuvez e esperar esse menino estar pronto para o casamento, para ele então suscitar descendência para os seus irmãos mortos. Mas o que Judá fez no devido tempo? Nada. Ficou quieto, ficou calado. Então agora eu quero que você imagine o coração de Tamar. O nível de exposição, de abuso. Ela teve que voltar para a casa do pai, e ele não liberou ela, falou assim, olha, vai, tira as vestes da sua viuvez, vai procurar outro marido, né? Lá na frente não foi isso que Noemi falou com Ruth e com Orfa? Ele falou, olha, vai, volta para o Deus de vocês, para a terra de vocês, e arruma outro marido para vocês. Liberou as meninas, mas não foi isso que Judá fez. Judá mandou a nora dele voltar para a casa do pai, guardar luto como uma viúva e esperar. Então essa Tamar, ela foi abusada de todas as formas, psicologicamente, sexualmente, e a gente não sabe o que fazia, por que era mal. Por que foi reprovado diante dos olhos do Senhor? Mas a gente já sabe que de saída, Tamar não tinha um marido santo, não. Não tinha um bom marido, não. Então dá para você imaginar isso? Uma mulher que casou mal a primeira vez, uma mulher que foi abusada sexualmente no segundo casamento, que ela sabia o que ele estava fazendo. Ela podia não contar para as pessoas, mas ela sabia o que ela estava passando. E finalmente ela foi abusada pelo próprio sogro, que mandou ela embora, guardar a viuvez, mas sonegou e escondeu o seu terceiro filho, como se ela fosse a culpada da morte dos filhos. Mas essa mulher se ergueu. E a gente olha para ela e fala, você é doida. Essa mulher é doida. Como assim que ela foi deitar com o próprio sogro dela? Gente, naquela cultura, naquele contexto cultural, a viuvez para uma mulher sem filhos era uma exposição muito grande. Essa mulher poderia passar fome. Não é como hoje que a gente, por exemplo, se Deus não permita, a gente fica viúva, a gente consegue um emprego, a gente tem uma rede de apoio, a sogra olha os filhos. Gente, era completamente diferente nessa época. Era completamente diferente nesse contexto social. A mulher viúva, por isso que Deus, ele pega para si, assim, com cuidado, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Porque era um povo extremamente vulnerável, a viúva era completamente vulnerável, ela se tornava completamente dependente da boa vontade das pessoas. Ela virava uma mendiga, praticamente. Vocês estão entendendo? Não é completamente diferente de como é hoje na nossa cultura. Por isso que eu quero que vocês estiquem aí o olhar e a mente de vocês, para vocês entenderem a situação que Tamar estava. Ela tinha tudo para se vitimizar. Ela tinha tudo para dizer, ó céus, ó dor, ó azar, olha o meu marido horrível, olha o que ele fazia comigo, ele era um marido péssimo, aí o irmão dele me abusa sexualmente, aí vem o meu sogro e me manda para a casa do meu pai de volta, e não me dá o outro irmão para me tomar por esposa, para que eu tenha filhos, e para que esses filhos cuidem de mim, eu estou totalmente vulnerável, eu estou totalmente abandonada, eu fui abusada. Não foi isso que ela fez. A Bíblia não fala em nenhum momento que Tamar ficou choramingando. Ela tomou uma atitude.
uma atitude perigosa, uma atitude ousada. Essa atitude podia ter custado a vida dela, gente. Tanto que quando o sogro manda queimar. A morte por esse tipo de coisa, se ela tivesse realmente se prostituído, se ela tivesse desrespeitado o seu luto para dormir com outro homem qualquer, ela seria morta, queimada viva. Põe ela viva num tronco e taca fogo. Essa era a morte, uma morte terrível. E ela sabia disso, ela sabia o risco que ela estava correndo. Mas ela não se assentou em cima da sua circunstância e ficou choramingando e dizendo: ó vida, ó céus, ó azar, agora o que vai ser de mim? Ela se ergueu, ela tomou uma decisão arriscada. E ela falou assim: a única maneira de eu ser resgatada da minha vergonha é conceber da família do meu marido. É conceber da família do meu marido. Gente, e essa mulher, por essa atitude dela, ela entra na linhagem do Messias. Porque Perez é aquele que se torna o ascendente, um dos ascendentes de Davi. Quando a gente anda um pouco mais na história, eu não vou ler aqui por causa do nosso tempo, mas se você for em Josué 2, você vai conhecer outra mulher que podia se assentar sobre a sua vitimização. Raabe. Raabe era prostituta em Jericó. Por aí você já fica sabendo a situação de Raabe. E ela sabia que Deus havia dado vitória aos israelitas e que eles estavam chegando perto da cidade de Jericó e que Jericó estava no papo, que eles seriam mortos e destruídos. Mas Raabe diz uma das frases que tocam o coração de Deus, né? Eu sei, ela fala para os espias: eu sei que há Deus no céu e embaixo na terra. Ela confessa com os lábios dela que o Senhor de Israel, que o Deus de Israel é Senhor, é verdadeiro, é leal, é fiel e não falhará. E por causa dessa ousadia, dessa proclamação, ela esconde os espias. Isso poderia também custar a vida de Raabe, gente. Também poderia custar a vida de Raabe. Mas ela não teve medo, ela esconde os caras, depois ela faz um acordo com os caras, fala assim: livra minha família. E ela não livrou só a pele dela, não. Ela protegeu toda a sua casa. E é tão interessante que me chama sempre a atenção, eu fico curiosa, porque a casa de Raabe estava no muro da cidade. Mas as muralhas não ruíram. A casa dela foi preservada, gente. Eu fico imaginando tudo em volta caído e a casa de Raabe em pé. Porque Deus faz isso. E aí Raabe vai morar no meio do povo de Israel e anos mais tarde se casa com Salmão. E olha aí uma prostituta na linhagem do Messias de novo. E finalmente, quando você lê em Ruth, capítulo 3, você vai conhecer outra estrangeira. Todas elas estrangeiras. Tamar, estrangeira. Raabe, estrangeira. Ruth, estrangeira. Duas delas viúvas, uma delas prostituta. E aí Ruth também faz uma declaração: onde quer que tu fores, irei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ao invés delas ficarem murmurando, Tamar não ficou choramingando. Tamar tirou as vestes de viuvez, se disfarçou. Ela não se vestiu de prostituta. Ela colocou um véu para ocultar o rosto. Quem tirou a conclusão de que ela era prostituta foi Judá. Da mesma forma que ele tirou a conclusão de que ela era viúva negra e que era culpada da morte dos filhos. Que os filhinhos dele eram tão bonzinhos. Em nenhum momento ele pensou: dois ímpios que Deus liquidou. Deixa eu pregar para selar, para ver se esse aqui se salva. E deixa eu pregar para mim mesmo, deixa eu reconciliar com a minha família, deixa eu voltar para casa, consertar minha vida, porque desde que eu saí e casei com uma mulher cananeia, que a coisa ficou feia para o meu lado. Não, em nenhum momento ele coloca a culpa nele.
Mas Tamar não ficou lá, ó vida, ó céus, ó azar. Ela tirou as vestes da viuvez, foi lá, se disfarçou para não ver que era ela, se assentou e falou, vamos ver o que vai dar. E ele caiu como um patinho, deitou com ela engravidou. E no final, o próprio sogro falou, ela é mais justa do que eu. Finalmente, ela trouxe esse cara de volta para a razão. E Deus a colocou na linhagem do Messias. Raabe é a mesma coisa. Ela não fica lá assim, agora eu vou morrer. Ai meu Deus do céu, o Deus de Israel vem aí, estou condenada, vou morrer. Não, ela não ficou assim não, gente. Ela falou, peraí, põe esses espias para dentro, vem aqui, vem cá. Vamos ter uma conversa, sabe? Ela era proativa, ela pôs o pescoço dela a prêmio. A gente tem que ter coragem para sair do vitimismo. É mais fácil ficar culpando os outros. Não, a culpa é da minha mãe. A culpa foi do meu abusador. Me abusaram, me traíram, me trocaram por uma menina mais jovem. Para! Você não pode mudar o que te fizeram, mas você pode mudar o que você vai fazer com isso. Você pode escolher. Em nome de Jesus. E da mesma forma, Ruth, Moabita, gente, Moabita para o povo de Israel é amaldiçoada. É como se ela tivesse escrito na testa assim, amaldiçoada. Pelo simples fato dela ter nascido em Moabe. Como se não bastasse ser Moabita, ainda era viúva. E pobre. Ela volta, 2 viúvas, Noemi também era. Aí a gente vê o reflexo do que significava viuvez naquela época de fato. Ela ficava catando as espigas que sobravam. Boaz até falou, deixa cair mais algumas. Mas você vê a proatividade de Ruth também. Ela não tinha medo de trabalho. O pessoal já fala, não, essa menina está trabalhando desde a hora que ela chegou. Tinha tempo ruim para Ruth, foi lá, a sogra falou, vai lá, e ela foi catar. E Boaz já pôs o olho nela. Eu tenho que ir para mim, que ele já viu a formosura da moça. Quem que é aquela lá? E ela falou assim, essa aí é a parenta de Noemi. Ela está trabalhando desde a hora que chegou. E ele já falou, então cuida da menina, não molesta a menina. Porque a viúva, ela ficava tão vulnerável, ainda mais ela sendo moabita, que ela podia ser estuprada, gente. Ela podia ser violentada. Ele pergunta assim, a quem pertence aquela moça? Vocês entendem o contexto que a mulher estava inserida? Ela tinha que pertencer a alguma coisa. Ela tinha que ter um pai ou um marido. Ou um irmão mais velho zelando por ela. Se não tinha nenhum homem zelando por ela, ela era de ninguém, ou de todo mundo. Vocês estão entendendo? Era uma situação realmente de fragilidade, de vulnerabilidade. Mas ela foi lá, arregaçou as mangas e começou a trabalhar, e ela trazia as espigas, e ela foi proativa. A sogra começou a aconselhar, hoje você vai tomar um banho, vai passar um perfume, vai deitar lá nos pés de Boaz, e ela era obediente à autoridade constituída sobre ela, que era Noemi. E nenhuma dessas 3 mulheres permaneceram no lugar da ferida, do abandono, da viuvez, do opróbrio. Eu quero dizer para você o que você está fazendo com a sua vida, minha irmã. Porque na genealogia de Mateus, ele destaca essas 3 mulheres. Ele diz, Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Na genealogia de Mateus, ele cita mulheres estrangeiras e vulneráveis. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Raabe era sogra de Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Olha a outra vulnerável aí. Betseba. Betseba, o que ela estava fazendo? Tomando banho. Gente, quem estava no terraço era Davi. Quem estava no lugar errado era Davi. Não era Betseba. E eu não estou fazendo um discurso feminista, gente. Porque o próprio profeta Natan chama ela de cordeirinha. Ela foi a vítima. Deus repreendeu, foi a Davi. Davi pecou, Davi errou. Mulher não tinha vez não, gente. O rei pôs o olho em cima, desejou.
Na hora que ele perguntou, de quem que é aquela mulher que eu vi tomando banho? Fala, ela é mulher de Urias, seu soldado, seu valente, está na guerra por sua causa. Ali era para ele ter recuado. Ali era para ele ter voltado atrás. É mulher do meu amigo é homem, sabe aquele ditado? Mas não foi isso, a mesma obstinação que Davi, gente, a mesma qualidade de caráter que a gente tem para vencer, pode nos derrotar. Então presta atenção, a mesma obstinação, coragem, força e foco que Davi teve para vencer Golias, foi o que ele teve para possuir Betseba. Então cuidado, se você não põe as suas características nas mãos de Deus, o diabo não vai desperdiçar a mão de obra não, tá? Então agarra com Deus, agarra com o Senhor. E aí o que acontece? Essas meninas. Ai, meu Deus do céu. Me deixa pregar, Camila. Mas aí, gente, Mateus também cita Betseba. Outra mulher. Gente, ela estava na casa dela, se purificando dos seus dias de menstruação, da sua impureza da menstruação, tomando banho. Davi, que devia estar na guerra, estava no terraço. E quem já foi na cidade de Davi, lá em Israel, sabe que é um lugar mais alto, você vê tudo embaixo. Não tinha janela como a gente tem aqui hoje, não, gente. Eu tenho certeza absoluta que Betseba não esperava ser vista por ninguém, que não era nem para o rei estar em casa. E naquele balcão era o rei que subia. Era o aposento pessoal dele. E ele viu, gostou do que viu, desejou o que viu, perguntou de quem era, viu que tinha dono, mesmo assim mandou buscar. Deita aí. Ele tinha um tanto de mulher, gente. Davi tinha um tanto de mulher. Ainda tem gente que fala que Davi gostava de outra fruta, mas o povo não lê a Bíblia, né? O problema dele era outro. Aí vai lá, possui a mulher do amigo, a mulher engravida. Gente, você já imaginou a aflição de Betseba? Ela manda falar, estou grávida. Estou grávida. E aí ele manda buscar o marido. Tenta fazer o marido deitar com ela para camuflar o pecado dele. Urias era leal demais. Ele manda Urias com a sua própria sentença de morte para a linha de batalha. O pessoal fala, as mãos de Davi não puderam construir o templo porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Não era de sangue das guerras que Deus mandou ele lutar, não. O sangue que sujou as mãos de Davi era o sangue de Urias. Foi por isso que ele não pôde construir o templo. Por causa desse assassinato. E agora você imagina, ela grávida, viúva, tinha tudo para se vitimizar, não tinha? Esse rei maldito me tomou, matou meu marido, mandou matar meu marido, perdi meu filho, porque aquele filho morreu, ainda teve que experimentar a morte do seu filho primogênito. Olha a dor dilacerante. E Deus ficou tanto do lado de Betseba, gente. A evidência que eu tenho que a culpa foi contada na conta de Davi, embora eu já vi muitos pregadores tentando colocar a culpa na Betseba, porque o próprio profeta chama ela compara ela a uma cordeirinha. Ela não teve escolha. A única cordeirinha do homem pobre, o homem rico desejou. E Deus tornou Betseba mãe de Salomão. E ao filho de Betseba, Deus entregou o trono. As 4 mulheres que eu citei, elas tinham tudo para se revoltar, para amargar igual Mical. Mical também foi abandonada. Davi podia ter mandado buscar Mical, gente. Ela ajudou Davi, ela deu escape para Davi, ela ajudou ele a fugir do pai dela. Por que ele não levou ela junto? Ok, porque ele estava em fuga. Mas depois ele não mandou buscar
a mulher de Nabal? Ele não casou com Ainoã de Jezreel? Ele já não tinha outro. Por que ele não mandou buscar a primeira esposa dele? Por que ele não mandou buscar Mical? A gente pensa que Mical, ela amargou naquela hora que ela olhou Davi na janela e falou assim: que vergonha, ridículo, um rei dançando com as vergonhas de fora. Não, gente, ali ela só estava manifestando a dor que ela acolheu, a amargura que ela nutriu. Porque Davi não só buscou, mas quando finalmente o pai dela deu ela para outro homem, Davi mandou então tomar do outro homem. E o outro homem a amava ardentemente, porque ele veio chorando atrás dela, implorando para Davi deixar ela com ele. Ele veio chorando, até que o comandante falou: volta, senão você vai morrer. Ele buscou Mical como um troféu. Por que ele não mandou buscar antes? O problema de Mical é que ela sim se deixou vencer pelo vitimismo. Ela começou a pensar: eu tenho cá para mim, sabe, gente, que ninguém fica ruim de uma hora para outra. Ninguém fica amargo do nada. Quando você vai lendo a história de Mical, e como mulher se colocando no lugar dela, ela amava Davi, ela enfrentou o pai dela, ela podia ter sido morta por traição, por ter dado fuga ao marido, vocês estão entendendo? Saul estava doido: manda matar Mical, ela me traiu, minha filha me traiu, manda matar. Não custava. Ela pôs o pescoço dela prêmio. E eu fico imaginando Mical na esperança. Ai, tem vindo um cavalo. Será que Davi vai mandar me buscar? Eu sou a mulher de Davi. Eu quero estar com ele. Mas ele não mandou buscar. Enquanto isso, ele ia arrumando outras mulheres. A amargura vai tomando conta. A amargura, para que eu dei escape? Devia ter deixado meu pai matar. Por que ele não veio me buscar? Alguém me contou que ele casou com uma mulher formosa, que era mulher de Nabal, chama Abigail. Por que ele está buscando outras mulheres? Por que ele não mandou buscar a mim? Eu o amo. Eu sempre demonstrei meu amor. Vocês entenderam, gente? Aí tá bom, o pai dela falou assim: não, Davi não vem te buscar mais não. Vou te dar para outro homem. E esse homem amou. Tanto que quando Davi mandou finalmente, depois de muito tempo, buscá-la, o marido veio chorando, implorando para que ela fosse deixada com ele. Ele era apaixonado com ela. Mais uma vez, no lugar de vulnerabilidade, tratado como uma mercadoria. Me dá que é meu. Me dá que é o meu objeto. O problema é que quando você se assenta no vitimismo, você vai nutrindo ressentimentos. A culpa é do outro, Deus ama mais o outro, fulano é uma nojenta, olha lá. Aí você vai começando a ter inveja, a comparação, aquilo vai te minando. Tudo na minha vida deu errado, tudo na minha vida não funciona, tudo que eu estou pedindo para mim é fulana que está ganhando. Não pense você que você vai vencer assim. Não pense você que você vai trazer a mão do Todo-Poderoso para te consolar, para te fortalecer e para te levantar do lugar de vergonha e te cobrir de honra. Rompa com esse pensamento vitimista em nome de Jesus. Interrompa o ciclo da amargura. Eu não sei o que fizeram a você, mas eu sei que você pode escolher o que vai fazer com isso. Eu fui molestada, eu comecei a ser molestada sexualmente quando eu tinha 2 anos de idade. Eu era praticamente um bebê. E esse ciclo de abuso se seguiu até os meus 11 anos de idade. Quando eu me casei com o João, que foi meu primeiro namorado, eu não consegui me entregar no meu casamento. Eu não consegui me dar para ele. E teve que ter muita paciência e graça, e muito amor de Deus para me curar. Mas eu sou uma vítima? Não, eu sou uma vitoriosa. A dor não te define. O que fizeram com você não define quem você é.
O Senhor é aquele que te levanta, o Senhor é aquele que te dá um propósito, o Senhor é aquele que vem te cobrir, curar suas feridas, te dar um novo propósito, um caminho e uma esperança. E eu fui curada através do amor do meu marido. Helena, você está falando isso aí porque Deus te deu um marido bom, você precisa ver o que tem em casa. Gente, deixa eu falar com vocês. O consolo chega de um jeito e de outro, porque Deus não tem filhos prediletos. Se não chega pelo caminho do seu marido, pela via do seu marido, que ele não tem condição de ser instrumento de cura, Deus vai levantar outros instrumentos de cura na sua vida. Então eu quero que você dê uma olhada para a sua história. Talvez você tenha péssimas lembranças e queira se negar a olhar para a sua história de frente. Às vezes você chega diante de Deus com as suas lamúrias, as suas lamentações. E eu quero te dizer, ok, gente, é legítimo a gente chorar diante de Deus. Diante dele a gente pode rasgar o nosso coração e dizer, Senhor, eu não aguento mais. Mas não permaneça nesse lugar. Chore, grite, babe, deixa o ranho descer, fala tudo o que você tem para falar e levanta. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, olha, gente, essas histórias não estão aqui na palavra de Deus só para encher página. Elas estão para nos mostrar, evidenciar que Deus é aquele que cura, que Deus é aquele que restaura, que transforma a vergonha em dupla honra. Deus é aquele que está trabalhando para o seu bem. Ele é o único que pode pegar a sua história triste, as maldições, as tragédias e transformar numa história de triunfo, que glorifique o nome dele e que aponte para o Deus verdadeiro e amoroso que ele é. Você é filha. Você não está solta aí não. Você tem uma identidade de filha. Ele nunca falou para a gente que seria fácil. Ele nunca falou para a gente que a vida ia ser só um mar de rosas, um tapete vermelho. Jesus nunca disse isso para a gente. Muito pelo contrário, ele falou assim, no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci. E eu venci na roupa de vocês. Então eu capacito vocês a vencerem também. A capacidade para vocês vencerem está em mim. Olha para mim. Olha naquilo que eu tenho para te dar. Olha aquilo que eu posso fazer. Olha aquilo que eu posso ressignificar na sua vida. Olha para mim. Para de olhar para a força do vento e olha para mim. Para de olhar o seu estado deplorável e olha para mim. Olha para o Senhor, minha linda. Tamar não se rendeu à circunstância. Raabe não se deixou amedrontar e proclamou que o Senhor é Deus e que ela reconhecia o poderio do Senhor e que ela queria entrar debaixo dessa proteção divina. Ruth abriu mão de um novo casamento para honrar uma sogra que tinha apresentado a ela o Deus de Israel. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Você acha que foi confortável para Tamar deitar com o sogro? Você acha que foi fácil para Raabe acolher os espias, colocar fuga para eles, correndo o risco de ser morta, depois reunir a família, torcer para eles cumprirem a palavra deles? Você acha que não teve um momento de tensão, ela vendo a cidade dela pegando fogo, todo mundo sendo passado a fio de espada? Vocês acham que foi fácil para Ruth sair da terra dela, dos deuses dela, do lugar conhecido, para ir para uma terra onde ela era olhada como amaldiçoada? Ah, é moabita? É moabita. Com uma senhora idosa, viúva também, as duas na vulnerabilidade. Vocês acham que foi fácil para Betseba deitar com outro homem que ela não tinha escolhido se deitar? Engravidar desse homem, quando ela ainda não tinha engravidado do marido dela?
ver o marido, receber a notícia da morte do marido dela, depois receber a notícia da morte do filho que ela carregava no ventre. Vocês acham que foi fácil? Não é fácil, mas nós estamos muito bem acompanhadas. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aí a gente lembra da Cassiane, né? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Ele vai adiante de você, Ele te cura, te levanta, te redireciona. Mas entenda, é o Senhor quem faz todas as coisas, mas nós temos que nos levantar e nos posicionar para que Deus haja através da nossa atitude. Como Ele fez com Tamar, como Ele fez com Raabe, como Ele fez com Ruth, como Ele fez com Betseba. Feche os seus olhos. Eu queria que você olhasse para a sua história até aqui. Talvez tenha coisas terríveis que você vá se lembrar. Traição, abandono, abuso físico, abuso sexual, adultério, traição. Isso que você passou não define quem você é. E Deus é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem. Não, o Senhor não ficou tecendo o seu mal, não. Planejando a adversidade para que Ele pudesse usar a adversidade, não. Nós vivemos adversidades porque estamos em um mundo, num contexto de queda, de ruína. O homem é mau. O mundo está corrompido pelo pecado, estragado pelo pecado. E nós estamos no mundo. E muitas vezes as coisas espirram em nós. Circunstâncias que nós não planejamos, não procuramos, nos acontecem. Nós não podemos evitar. Mas nós podemos deixar os cacos aos pés do Senhor, que reconstrói todas as coisas. Ele é o único capaz de mudar a nossa sorte, de recalcular a rota, de mudar o nosso destino. E de nos fazer consolar outros com a mesma consolação com que fomos consolados. Você tem os seus problemas, suas dores, eu também tenho as minhas. Mas nós não somos definidas pelas dores, pelas faltas, pelas falhas, pelos fracassos. Deus usa esse material para nos fortalecer e para nos formar, nos transformar em instrumentos da sua graça na vida de outras pessoas. Então, ao invés de ficar perguntando para Deus, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Fale, Senhor, eis-me aqui. Muda a minha história. Eu me alegro porque se eu estou aqui é porque o Senhor me trouxe até aqui.
O Senhor me fez sobreviver a isso que eu passei. O Senhor me fez sobreviver àquilo que me fizeram. E tem aquele ditado, né, que diz: o que não me mata, me fortalece. E é isso que Deus faz conosco. Então, não se afaste da sua fonte de cura. Porque o vitimismo nos leva para a amargura, para a comparação, para a inveja, para a insatisfação com aquilo de bom que temos. A gente não consegue enxergar nada de bom, só os traumas, os dramas. E a vida não é feita só de traumas não, gente. No meio da diversidade, no meio de tanta história ruim. Eu tive uma infância marcada pelo abuso, mas eu tenho tantas boas lembranças da infância. Tem coisa ruim acontecendo, mas tem muita coisa boa acontecendo também. O vitimista é aquele que só coloca os olhos nas coisas ruins. E o Senhor nos convida para a gratidão. A gratidão nos liberta do vitimismo. E nos faz reposicionarmos. Nos erguermos com outro olhar sobre a vida. E entendermos que o Deus de toda a esperança é nosso Pai. É o nosso Pai. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Você é filha amada. E Deus não tem filhos prediletos. E essa frase é tão repetida. E tem muita gente que não acredita. Eu tenho 4 filhos. São completamente diferentes um do outro. Cada um tem as suas características, seus talentos, suas dificuldades. Mas eu os amo tanto. Se Deus falasse comigo, abre mão de um, eu falava, leva eu, Senhor. Deixa os 4 viverem. Mas é interessante. 2 deles sempre gostaram de vir para a cama com a gente. 2 deles gostam de se demorar à mesa quando a refeição acaba. 2 deles escutam as nossas histórias com atenção e fazem perguntas. E 2 não. 2 são cabeça fresca, cabeça solta, acabou de comer, já levanta. Não fica aconchegado na cama. Eu tenho 4 filhos. Desses 4, 2 me conhecem mais do que os outros 2. Já ouviram mais histórias. Já desfrutaram mais do meu colo. Deus não tem filhos prediletos. Mas às vezes a gente é que prefere outras coisas. Se achegue ao seu Pai. Procure saber as histórias dele. Se demore à mesa com ele. Vai deitar junto com ele. Tenha prazer na companhia dele. E aí você vai desfrutar mais. Não porque ele ama mais a você do que ama os seus irmãos. Mas porque você fica para receber tudo que ele tem para você. Que o Senhor te abençoe. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite bendita, porque o Senhor nos reuniu aqui com a tua mão poderosa. Obrigada porque o Senhor é nosso papai. Papai. Obrigada, papai. Nos atrai a tua presença. Nós não queremos apenas frequentar a tua casa. Nós queremos deitar na cama, demorar à mesa, ouvir suas histórias, reconhecer a sua voz, recostar no seu peito, ouvindo as batidas do seu coração. Nós queremos nos aproximar. Nos cure, nos vivifique, nos tire desse lugar de vitimismo que a amargura nos colocou, onde nós temos nutrido tantas recordações ruins. Nos liberta desse ciclo, Senhor, e nos faz como o Senhor fez com Tamar, com Raabe, com Ruth, com Betseba. Mulheres tão improváveis, mulheres tão vulneráveis,
mas que ousaram crer no teu poder, na tua misericórdia, na tua bondade, e receberam a recompensa por terem confiado na sua graça e misericórdia. Nós te bendizemos. Eu coloco cada uma das minhas irmãs debaixo da tua mão poderosa, e eu peço sobre cada uma delas a libertação do vitimismo, da autocomiseração, da pena de si mesmas, que elas se enxerguem como o Senhor as enxerga, filhas amadas, com uma vida linda para ser vivida, e testemunhando o que o Senhor faz e é capaz de fazer em cada uma de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês.